Estamos aqui no Hotel Dona Inês, em mais um espaço de debate da Coimbra TV em parceria com o Diário As Beiras. Connosco está o painel de convidados, habitual já, começando pela minha direita, Paulo Leitão, Presidente da Conselhia do PSD de Coimbra, Francisco Queiroz, vereador da CDU e Presidente da Conselhia do PCP, pelo menos já foi, Rui Cruz, Presidente da Conselhia do CDS-PP, José Augusto Ferreira Silva, vereador eleito pelo Movimento de Cidadãos por Coimbra, e à minha esquerda, Rui Pedro Duarte, Presidente da Conselhia do Partido Socialista e deputado eleito pelo Círculo de Coimbra. O tema que escolhemos para hoje tem justamente a ver com a proximidade de mais um aniversário da Universidade de Coimbra, os 724 anos que se assinalaram no sábado passado e que foram pretexto para mais uma intervenção profundamente crítica por parte do reitor João Gabriel Silva relativamente àquilo que são as linhas mestras da política do atual governo para o ensino superior. A este tema, vamos naturalmente também falar da presença do ensino superior em Coimbra, que é uma presença que todos reconhecem omnipresente. Estamos a falar de mais de 35 mil estudantes, estamos a falar de uma população de professores, de funcionários e, enfim, de outro tipo de profissões que se ligam com o ensino superior, muito significativa e muito importante para a vida e para a economia da cidade. De maneira que o debate hoje começa justamente por aquilo que foram as críticas do Sr. Reitor e por aquilo que têm sido as posições divergentes entre, de uma forma geral, a Universidade e o ensino politécnico e o Governo. Eu começava justamente pelo engenheiro Paulo Leitão, que, sendo Presidente da Conselhia do PSD, estará aqui, de certa maneira, a defender o Governo e, portanto, explique lá o que é que de positivo tem o conjunto de medidas que o Governo quer trazer para o ensino superior. Pronto, eu ia começar por agradecer mais uma vez o convite e dizer que eu também não tenho, apesar de ser Presidente da estrutura local do PSD, não tenho nenhum mandato de defesa do Governo. Não é fácil. Não tenho nenhum mandato, não foi testado nenhum mandato. Mas alguém tem que defendê-lo. Rui Cruz. É lógico que identificamos como um conjunto de medidas que têm sido tomadas numa época de emergência como aquela que temos vivido enquanto país, enquanto comunidade europeia, e aquilo que é a conjuntura que este governo se tem deparado na sua ação governativa no âmbito do resgate económico. O que é que, em termos das medidas, e aquilo que é conhecido o discurso do magnífico reitor da Universidade de Coimbra, prende-se com o subfinanciamento do ensino superior, com um conjunto de restrições ao nível da captação das receitas próprias, que poderia ser uma forma das universidades conseguirem obter receitas numa altura e numa época em que se tem assistido a uma redução dos financiamentos para o ensino superior, e aquilo que se tem verificado é que tem havido este esforço por parte do Governo de tentar aqui encontrar formas alternativas, mas que depois, por parte de um conjunto de regras financeiras que fomos obrigados, às vezes cria aqui uma situação de não fácil gestão para o próprio Governo também, e com muitas complicações de gestão para as universidades. Eu relembro que havia um conjunto de regras na altura no Orçamento de Estado que foram contestadas e depois lembro que foram flexibilizadas do ponto de vista daquilo que no concerne à inscrição no orçamento das universidades e dos politécnicos da captação das receitas próprias, e que tem havido este diálogo. Agora há uma pressão, quer de um lado, quer do outro. As universidades e as instituições do ensino superior consideram que não chegaram a um limite mínimo que não garante, abaixo deste limite, não garante o funcionamento normal das instituições, e o Governo tem, dada a pressão financeira que tem sobre si, procurado reduzir e oximizar ao máximo os recursos que neste momento o ensino superior dispõe. Muito bem, mas então aquilo que me diz é que são razões de natureza económica
que legitimam este tipo de medidas. Eu perguntava, neste caso, porque o Governo é uma coligação e o CDS está na coligação, como é que o CDS, e o senhor que é docente universitário, como é que o senhor, representando o CDS, mas ao mesmo tempo vivendo por dentro este drama diário da instituição, como é que se sente? Ora, bom dia a todos. Também obrigado mais uma vez pelo convite, que eu me apraz estar aqui convosco a discutir este assunto. De facto, é um assunto de suprema importância. A questão do ensino superior, nos últimos anos, tem sido, de facto, marcado por aquilo que disse o Paulo Leitão, os constrangimentos da Troika. Mas também não só porque o que nós temos vindo a assistir é um decréscimo substancial do número de alunos candidatos ao ensino superior e, portanto, há aqui um desajustamento entre a oferta formativa e o número de candidatos. E isto, de facto, também é um bom constrangimento para as instituições universitárias. De facto, os cortes orçamentais são muito profundos no ensino. E, por isso, eu olho para eles como docente do ensino superior politécnico e vejo que os cortes são meramente, e estas políticas, e tenho que o dizer, porque não pode ser de outra maneira, são meramente economicistas. E digo isto com toda a clareza, porque nós sentimos isso na pele. Se não fossem economicistas, teria havido algum cuidado da parte do Ministério da Ciência em discutir estratégias de viabilização das instituições. Quero dizer o quê? Quero dizer que não se pode implementar medidas sem dialogar com reitores e com presidentes do Conselho de Coordenadores dos Institutos Politécnicos. E, portanto, eu diria que as medidas até podem ser, de facto, bem intencionadas, mas tem que se dialogar com as pessoas, tem que se conversar, tem que ver em que medida é que elas são aplicáveis. E porquê? Porque a aplicação de medidas exclusivamente de cortes orçamentais tem aqui um sentido altamente pernicioso, que é não fazer a discriminação positiva de quem governa bem. Elas são, efetivamente, cegas. E por isso, quando nós estamos numa instituição e queremos gerir e que temos bons indicadores de gestão, a pior coisa que nos podem fazer é dizer corte-se, porque tem que se cortar. E, portanto, devia haver aqui um cuidado da tutela de discriminar positivamente quem governa bem. Eu vou dar um exemplo concreto da minha instituição de ensino, que é a Escola Superior de Tecnologia da Sul Coimbra. Nós temos tido, ao longo dos últimos anos, as diferentes direções e presidentes com um cuidado meticuloso na gestão dos dinheiros públicos. Temos vindo a conseguir gerir bem. E somos, naturalmente, também objeto de cortes por gerir bem. Eu acho que isto devia ser discriminado. Quem gera mal devia ser chamado à responsabilidade e, portanto, devia-se avaliar e aí, sim, fazer cortes. Portanto, o que eu quero dizer é que, de facto, temos vindo a verificar cortes muito substanciais, mas não há aqui depois digamos, o contraponto de saber se efetivamente está a gerir ou não. Já vimos que nem aos próprios representantes dos partidos da coligação é fácil defender este tipo de políticas. O que dizer mais, Augusto Ferreira Silva? Bom, o que dizer mais é que esta política que tem vindo a ser seguida é uma política de destruição do ensino superior, sem regra nem critério. Vejamos, as dificuldades económicas que existem são conhecidas, ninguém as nega, exigem de quem governa uma particular capacidade para definir uma estratégia. Ora, uma estratégia para o desenvolvimento de Portugal passa necessariamente, indiscutivelmente, pelo reforço da formação a nível superior. Isto é, todos os nossos rácios são ainda inferiores à média europeia. Ora, se governar bem é com os recursos disponíveis definir bem as estratégias que queremos seguir. E uma das estratégias que devemos seguir em Portugal é continuar a apostar na ciência e na formação superior. Ora, este governo faz exatamente o contrário, porque este governo não tem outra estratégia que não seja a do empobrecimento, a da pobreza. Este governo só tem como estratégia o empobrecimento. E, portanto, é evidente que os representantes aqui do governo não têm sequer condições para defender aquilo que não é defensável.
Vamos ver exemplos muito significativos. As universidades têm feito, todo o ensino superior tem feito um grande esforço de procura, e a Universidade de Coimbra disso é exemplar, de procura de fontes alternativas de investimento, mas nem isso é compreendido pelo governo. Nem para isso são criadas condições para que possam as coisas funcionar bem. E depois disse assim, mas também tem diminuído, como disse o Presidente do CDS, também tem diminuído o número de estudantes do ensino superior. É verdade, mas estão a diminuir porquê? Estão a diminuir, sobretudo, por causa das precárias condições que são hoje dadas às famílias para poderem ter. Claro, Mas só por isso. a demografia é importante. A demografia é muito importante, mas obviamente que nós ainda não estamos, no que toca à procura do ensino superior, ainda não estamos. Ao nível dos países mais... Enfim, Não é? Mas E havia uma portanto, explicação se o ensino secundário já fosse, de facto, obrigatório e tivesse frequência a 100%, não é? Agora, pelos vistos, até há quem assim queira, assim mas seria sim. já, Ora, de alguma maneira, uma explicação. Mas não é. Não é? Ainda não é. Pode vir a ser, mas ainda não é. Essa é uma desculpa. Mais uma desculpa. Porque o problema é que o problema da política do ensino não é só do ensino superior. O problema do ensino é do nível mais baixo ao nível superior, porque se gasta dinheiro absolutamente intolerável para financiar o ensino privado em detrimento do ensino público. E para isso há dinheiro. Eduardo, quando falamos de cortes, falamos de quê? Bom, em primeiro lugar, bom dia e agradecer a oportunidade de estar aqui também em debate com todos aqueles que aqui estão representados, os partidos políticos. Dizer o seguinte: eu acho que, e isso tem ficado claro naquilo que tem sido o protesto público do Partido Socialista relativamente ao distrato insultuoso, que é disso que se trata. Um distrato insultuoso da parte do Ministro da Educação em relação ao ensino superior e em relação às instituições de ensino superior. Mas mais do que o distrato insultuoso às instituições e ao ensino em geral, parte de uma concepção que, não sendo bem conhecida, ou melhor, querendo o Ministro que não seja bem clara por motivos ideológicos, mais do que isso, há de facto um distrato dos próprios alunos e dos jovens portugueses. E isso tem estado permanentemente a condenar a perspectiva de desenvolvimento do nosso país. Nós, quando falamos de ensino superior em Portugal, de formação superior, de escolaridade obrigatória, nós estamos a falar dos centros, nas instituições, estamos a falar dos centros, dos espaços onde o país deve ser pensado a meio e longo prazo. E, portanto, tudo aquilo que é feito e desfeito nas instituições de ensino superior, no ensino em geral, tem repercussão direta no nosso modelo de desenvolvimento. O Ministro da Educação tem dito, e é curiosa esta dissonância local dos partidos que apoiam o Governo ao nível nacional, aqui do representante do CDS e do representante do PST, é curiosa esta dissonância local, porque o Ministro tem dito que está tudo a correr bem no ensino superior. Tem dito que se está a fazer aquilo que há muito era preciso ser feito. E eu quero dar um exemplo muito concreto daquilo que são as repercussões da política deste Ministro, deste Governo, desta coligação, no nosso ensino superior em Coimbra. Numa área onde nós, nos últimos 10 anos, fizemos um percurso assinalável, reconhecido por todos os parceiros internacionais, que é a área da investigação. Brevemente, ou recentemente, vieram a público os números do desinvestimento na investigação, dos cortes feitos no orçamento para a FCT e, portanto, para a atribuição de bolsas. E nós temos, em Coimbra, o número de bolsas de doutoramento de 2012 a 2013, de 654, e de 2013 a 2014, de 164. Isto é uma queda abrupta, não explicável, na nossa, e um desinvestimento, evidentemente direto, na nossa comunidade de investigadores em Coimbra, e um desinvestimento em geral na investigação que alimenta a qualidade do ensino superior, a qualidade da docência, a própria ambição como cada instituição de ensino vai enfrentando os seus próprios desafios e os desafios do seu desenvolvimento. Como ao mesmo tempo, e deixar também este exemplo concreto, portanto, das consequências que isto tem em Coimbra, do orçamento para projetos de ID e investigação em todos os domínios. A Universidade de Coimbra tinha um orçamento em 2012 de 3.423.503 euros. Tem hoje um orçamento de 290.000 euros
para projetos ID. O que significa que o Governo não só está a comprometer o futuro do país em geral, quando destrata insultuosamente o ensino superior, como ao mesmo tempo isto tem repercussões gravíssimas na nossa comunidade em Coimbra, na nossa comunidade escolar, na nossa comunidade académica, na forma como se pensa as instituições de ensino superior a partir de Coimbra. E depois deixar 2 notas, só se me é permitido, quanto àquilo que foi o discurso do reitor. O reitor fez, neste aniversário da Universidade, do meu ponto de vista, uma prosa lúcida de revolta, de razão e de visão. De revolta, desde logo, quanto à limitação, ou às limitações que têm sido impostas pelo Governo à autonomia de gestão das universidades. Não apenas com esta última estúpida, e passo o termo, portaria, que limita a contratação pessoal, a competência para a contratação pessoal à própria universidade, e, portanto, é curioso nós dizermos que queremos as universidades a procurarem fontes de financiamento alternativo e projetos alternativos para se financiarem, quando nem sequer podem escolher o seu corpo técnico para investir em tempo e energia na forma de procurar novas formas de financiamento alternativo, mas também na lei dos compromissos, que garroteou a gestão das universidades. Uma prosa lúcida de razão na forma como atacou ou como quis propor um novo modelo de autonomia para a gestão das universidades. E uma prosa lúcida de visão pelo esforço que tem sido feito para desenvolver, para projetar a Universidade de Coimbra em novos mercados, no Brasil e na China, foram 2 dos mercados apontados, mas acima de tudo da forma como o reitor vê, e a Universidade de Coimbra deve também partilhar esse sentimento, e a cidade por inteiro, como a Universidade é um farol para a diplomacia cultural da língua e cultura portuguesa. E, portanto, eu diria que foi um grito de alerta em geral, de apelo a mais liberdade na gestão das instituições de ensino superior em Portugal, mas, acima de tudo, uma forte condenação para aquilo que tem sido feito no ensino superior em Portugal. E termino deixando um repto e um desafio aqui aos colegas que representam os partidos do Governo em Coimbra. Seria um bom princípio, na linha desse desconforto local que vejo que existe, seria um bom princípio que houvesse uma pressão da parte daqueles que representam os partidos do Governo em Coimbra para que, no mínimo, o Ministro da Educação faça aquilo que prometeu fazer em relação às instituições de ensino superior. É que se cativaram indevidamente 42 milhões de euros no ensino superior, 12 milhões do Politécnico e 30 do ensino universitário, que ainda não foram descativados e ainda não se explicou porquê. O Ministro disse, recentemente, que se as instituições precisassem desse dinheiro, as desbloqueava. Ora, está a incentivar a que as instituições cometam um crime, que é que se comprometam com despesa sem poderem comprometer-se com essa mesma despesa. Portanto, seria um bom incentivo, um bom primeiro apelo para que... Eu espero que não esqueçam este repto, mas uma vez que se falou aqui muito já de Coimbra, eu perguntava a Francisco Queiroz o que é que verdadeiramente a cidade ganhou e ganha com tanto ensino superior e o que é que podia ganhar mais? Antes de mais, cumprimentar-vos a todos, bom dia. Já que foi dito, não é? Coimbra tem 30 e muitos mil estudantes universitários, não é? 20 e tal mil na universidade, mais as outras escolas superiores, do Politécnico e outras, e portanto é uma marca profunda num conceito com 145 mil habitantes. Só por aí seria já uma marca profunda. A Universidade de Coimbra tem cerca de 1.500 docentes, depois há umas largas centenas também nas outras escolas superiores e há centenas e centenas, milhares de funcionários. Portanto, a Universidade, o ensino superior em Coimbra faz parte da marca de Coimbra. E, portanto, também, já aqui foi dito de alguma maneira, ao sofrer os cortes brutais que estão a sofrer, ou naturalmente estamos a prejudicar o desenvolvimento da ciência, da investigação científica, mas também da própria economia da cidade. Não é? Estes cerca de 1000 bolseiros que existem em Coimbra, que agora viram, de que maneira, reduzidas as suas bolsas, ou nem sequer tiveram direito a elas. Portanto, o episódio recente, embora agora a FCT veio introduzir ali mais um ligeiro remendo, mas de facto é isso que está a acontecer, quer dizer, a investigação científica a ficar claramente em causa. Se juntarmos a isto
Um outro dado que não possuímos, apesar de haver uma resolução, salvo erro, a 60 de 2013, da Assembleia da República, no sentido de se medir e de ser publicado anualmente um relatório sobre o abandono escolar, que não se sabe porquê, aliás, desconfia-se, não é? Há quem não o queira fazer, há quem não o queira divulgar. Naturalmente, estamos a viver momentos muito maus para a universidade, para o Politécnico, para a cidade. Não é? Há pouco era dito aqui que hoje muita gente nem sequer entra na universidade. Aliás, nesse aspecto estamos a recuar também décadas. Aliás, como em muitos outros aspectos, não é? Estamos a recuar décadas. Qual é a origem social dos estudantes universitários de hoje? Não é? Provavelmente estamos a recuar muitas e muitas décadas. Porque é extraordinariamente difícil para uma família ter um filho a estudar na universidade, não é? Ou tê-lo a estudar em qualquer outro lugar. Portanto, estamos a viver, de facto, uma situação gravíssima, com políticas erradas, há muito deste governo, aliás, não é só deste, é de governos anteriores, e está-se a sentir, e vai-se sentir, e está-se a sentir claramente na cidade de Coimbra, a todos os níveis, não é? Na ação social, escolar, não é? Portanto, a redução do número de refeições nas cantinas é um exemplo de como as pessoas já nem têm dinheiro para comer nas cantinas. Não é? Portanto, há essa situação que um pouco se verifica por todas as escolas do ensino superior neste país. Não é? E depois inventam-se programas sociais aparentemente bonitos, como pôr os estudantes a substituir funcionários. Não é? Que é o que também hoje acontece, o estudante não tem dinheiro para estudar e faz de funcionário, não é? Portanto, faz o papel dos funcionários, que também não é admissível nem para o estudante e muito menos para a cidade. Não pode admitir que os estudantes substituam postos de trabalho. Não é? Portanto, isto está a acontecer e de facto estamos a comprometer o futuro. Não é? A par disto, os jovens licenciados imigram, não é? Portanto, são expulsos deste país. É verdade, a universidade passa dias difíceis, mas não podemos negar que ela ainda é, em Coimbra, uma das locomotivas da cidade, do concelho, da região, e nesse plano, digamos, aquilo que tem sido o trabalho conjunto com outras instituições, como por exemplo a Câmara Municipal, é visível e foi particularmente importante no processo de candidatura a Património da Humanidade de todo o conjunto da Alta e da Rua da Sofia. E eu perguntava, Paulo, então, se este é o caminho que a cidade deve seguir, de aproveitar aquilo que de melhor as duas instituições e outras que se associam podem trazer. Eu, se me é permitido, pedi só para responder um repto que é lógico que não é só as estruturas locais do PSD e do CDS que têm algum desconforto, não só com estas medidas de cortes no ensino superior, mas assim sempre que se cortam nas pensões, sempre que se aplicam outro tipo de cortes patentes no Orçamento de Estado e num conjunto de medidas, há sempre um desconforto das estruturas locais e estou convencido que até dos membros do governo, por estarem a cumprir um guião que vem da situação desastrosa que é dada no governo anterior, e estou convencido que se a situação do país não tivessem sido retiradas verbas ao futuro, que é o nosso presente, pelo anterior governo, estou convencido que todos os nossos governantes gostavam de estar a investir mais no ensino superior, gostavam de estar a investir mais na sociedade portuguesa. Aliás, porque, conforme foi aqui muito bem dito, sempre que retiramos recursos ao ensino, estamos a hipotecar as gerações futuras. E nenhum governante lúcido pretendia fazer isso e, portanto, deixar aqui esta nota, que isso há muito do que tem sido feito, não tem sido feito por livre vontade. O devido respeito, não sei se isto é ridículo, se isto é tenebroso, isso é ofender o Paulo Leitão, mas quer dizer, nós vivemos com governantes que fazem o que não queriam fazer e, portanto, fazem de conta que fazem, quer dizer, qualquer coisa que... Mas nós já estamos habituados a isso. Pessoas crescidas, eu sei que sim. Infelizmente já sim, não é exclusivo deste governo, mas este governo exagera um bocadinho. Claro, segundo o Ministro Gaspar, deixou-se ver Paulo Mandados, não é? Paulo Mandados da Sra. Merkel, é um bocadinho aquilo que aqui... Se os meus colegas aqui conseguirem arranjar verbas, arranjarem um saco cheio de dinheiro, verbas para este governo conseguir ter esse tipo de investimentos, eu estou convencido que todos eles
Nós conhecemos medidas deste governo são mais troiquistas que a troika. Conhecemos exemplos em todos os domínios, em todos os planos da vida deste país, em que o governo foi mais longe, muitas vezes, que a própria troika impunha. E, portanto, há claramente, não estão coitados sobre pressão, nem a senhora Merkel não lhes aponta uma pistola de certeza absoluta, vão fazer, de certeza absoluta, aquilo que mais. Eu creio, não queremos mudar o tema. Até são revanchistas, não é? Estão interessadíssimos em aproveitar a onda para irem rever a história, fazer contas com o 25 de Abril, fazer contas com as redes sociais, com a Constituição da República, etc. Não tem a ver com isso, não querendo mudar o tema, se calhar não estaríamos na situação que podemos estar em maio deste ano, e estaríamos certamente numa situação mais difícil, a ter que aplicar mais cortes no ensino superior, algo que não é difícil, Paulo. Relativamente à pergunta que me foi feita, posso só complementar aqui com a nota de rodapé aquilo que foi dito? Deixa-me só responder à pergunta. A estratégia de aplicação, não só da Universidade, mas também dos hospitais da Universidade de Coimbra, são essenciais, visto que na década de 80 e 90 Coimbra se desindustrializou. E neste momento o modelo de crescimento económico de Coimbra nunca passará por oferecer terrenos de baixo custo, porque quem se desloca para cá deslocará-se para outro, como se deslocaram para o Oriente no passado. Não é esse o atrativo competitivo de Coimbra, certamente será aquilo que é o cluster da saúde e aquilo que será, em termos de investigação e desenvolvimento tecnológico, que a Universidade pode oferecer, os quadros formados na Universidade de Coimbra podem oferecer para fixar pessoas no... E a história é outra história mal contada. Para fixar pessoas... Temos orgulho em que o nosso hospital tenha sido no ranking. Mas, como dizia há dias um amigo meu, se fundirmos o Sporting com o Benfica, o clube que vem a seguir, que se pode eventualmente continuar a chamar Benfica, há de ser o maior, não é? Porque foi o que aconteceu um bocado em Coimbra, ou fundirmos o ZUC com o centro hospitalar. E a verdade é que todos os indicadores estamos a piorar em termos de saúde. O exemplo queria fazer uma ronda geral muito rápida. Se me permitir, o exemplo da candidatura ao património da humanidade foi o exemplo em que um conjunto de entidades públicas se juntaram e obtiveram bons resultados daquilo que é a imagem e a marca de Coimbra lá para fora. José Augusto, a cidade beneficia de facto deste enorme capital? Absolutamente. A cidade beneficia muito. Houve durante algumas décadas algum exagero, mas no sentido contrário. Houve como que, por um lado, há uma visão popular, aquela ideia de que a universidade, os doutores e tal, mas houve, sobretudo, durante algum tempo, a ideia de que era bom que a cidade estivesse de costas voltadas para a universidade. Eu acho que isso é total estultícia. Hoje é absolutamente seguro, inequívoco, sem contestação, de que a cidade ganha muito com a universidade que tem. Ganha com a juventude que tem em Coimbra, que é sempre fonte de irreverência, mas fonte também de progresso. Ganha economicamente, com o peso grande de uma população universitária e tudo que vive à volta dela, e vive e ganha sobretudo naquilo que pode ser o seu desenvolvimento. Isto é, uma população bem formada, uma população de nível superior, obviamente que permite um desenvolvimento em termos das indústrias e do comércio relacionado com as tecnologias, com as grandes tecnologias, com a saúde, etc., ganha imenso com isso. E, portanto, Coimbra não seria a cidade que é se não tivesse esta relação com a sua universidade, com o seu ensino superior. Sem dúvida. Rui Duarte, o Partido Socialista foi pioneiro, chamamos assim, enquanto governo, numa estratégia de apocamento, chamamos assim, de Coimbra face às outras cidades da região centro, no plano dos organismos desconcentrados da administração central. Mas também foi um pouco na forma como empurrou o ensino superior público de Coimbra para, digamos, um estado de igualdade face a outros. Isso foi positivo, foi pensado, aconteceu porque o país assim
pediu? Eu acho que, mais do que aquilo que foi a tendência ou o trato, se quisermos desagregar por regiões e por universidades do Governo Central e do último governo do Partido Socialista em relação às universidades, às instituições e às regiões, mais do que esse trato desagregado, se quisermos fazer essa análise, eu acho que há dados agregados que nos dão bem a realidade do ensino superior nos últimos 10 anos em Portugal. Cresceu em Coimbra também, em número de alunos da universidade, cresceu em número de oferta de cursos e cresceu em número de investigadores e, portanto, em termos de prestígio como universidade, não só no país, mas também fora, por força dos projetos de investigação que levou a cabo. Eu lembro que, nos últimos 10 anos, os laboratórios associados, por exemplo, que é uma coisa de responsabilidade do Governo Central, os laboratórios associados que temos, o Centro de Estudos Sociais e o Centro de Neurociências de Coimbra, são dois laboratórios associados que ganharam imenso prestígio nas suas áreas nos últimos 10 anos. E, portanto, acho que há alguma assimetria nessa análise quando se diz que houve desinvestimento. Pelo contrário, em matéria de ensino superior, houve um crescimento a todos os níveis. Agora, aquilo que eu acho, e considerando também, como é evidente, partilhando dessa premissa com os colegas aqui sentados, que a universidade e a cidade são dois aliados indivisíveis no trilhar de um caminho de desenvolvimento e de afirmação de Coimbra no país e no mundo, acho que não é possível fazê-lo com aquilo que referi e reitero o repto. Em 2012, 2013, tínhamos 654 bolsas de doutoramento atribuídas. Em 2013, 2014, temos 164 bolsas de doutoramento atribuídas. Não é possível nós querermos mais excelência, melhor afirmação, ainda que o galardão, que foi muito importante, de património da humanidade, tivesse dado à universidade e, portanto, e por isso referi também, dei uma nota de visão ao discurso que o nosso magnífico reitor fez em matéria de afirmação de Coimbra, do mundo e da Universidade de Coimbra noutros espaços, nomeadamente da lusofonia, ainda que tenhamos esse galardão, tenhamos outras condições e que as instituições estejam a puxar pela velocidade, não é possível fazê-lo com um desinvestimento brutal em áreas como a investigação, como a ciência, que vão hipotecar não só o caminho feito nos últimos 10 anos, como hipotecar e condenar o prestígio de Coimbra e o processo de afirmação, que tem que ter como dois aliados, como é evidente, a Câmara Municipal, a autarquia, a cidade e a Universidade. Só um pequenino minuto para Rui Cruz falarmos também do ensino superior politécnico e daquilo que são os desafios específicos dessa área. Ok. Bom, de forma muito rápida. Muito rápida. O ensino politécnico encontra-se neste momento numa encruzilhada. Numa encruzilhada face ao crescimento do número de alunos, em particular. Naturalmente, à desorçamentação que tem vindo também ultimamente a criar grandes constrangimentos, mas, sobretudo, a saber qual é efetivamente o destino e o objetivo do ensino superior politécnico em Portugal. E eu, quando digo isto, digo com consciência tranquila de que, independentemente de estar aqui a representar um partido que está no governo, temos que ter lucidez e racionalidade suficiente para ver o que está bem e o que está menos bem. E, portanto, se de facto os cortes foram impostos e obrigatórios pela Troika, também não é menos verdade que alguma coisa tinha que ser feita no ensino superior. Aquilo que eu quero dizer com toda a clareza é que tudo quanto é feito no ensino superior deve ser feito de modo a que as instituições de ensino participem na definição de um horizonte de objetivos, de estratégias a médio e longo prazo. Por outro lado, eu acho também que a área do ensino superior, mas do ensino no geral, tem que ser uma área daquelas que eu considero transversal e tem que ser, digamos, uma área de consensos entre os governos, entre os diferentes governos, entre os diferentes partidos, melhor dito. Porque eu também não partilho o facto da ideia de que este governo está a fazer coisas que não queria fazer. Todos os governos, obviamente, que nós tivemos nos últimos anos, sempre fizeram campanhas no sentido e quando lá chegaram fizeram exatamente as coisas contrárias. Portanto, se formos por aí, seguramente que tínhamos uma obrigação enquanto cidadãos de remitir todos não os me leva a programas. mal. Não me leva a mal só. Rui, mas deixa-me só concluir. Portanto, eu acho que o ensino superior politécnico está, de facto, com um enorme desafio à sua frente, que é o desafio da sustentabilidade. E da sustentabilidade só se faz com uma estratégia bem definida
e com uma visão, digamos assim, de investimento na ciência, na cultura e na investigação. Claro que eu quero dizer também aqui uma coisa, de facto a universidade tem sido um grande polo dinamizador da cidade de Coimbra, tem que continuar a ser, mas eu também gostaria que o universitário e o politécnico estivessem mais ligados para poderem o quê? Potenciar todo o seu know-how em favor da sociedade e em favor de Coimbra. Isto é, que o conhecimento que se gera nestes dois polos de saber fossem transferidos para a sociedade. E, portanto, nós temos, por exemplo, um IPARC deserto de empresas, nós temos empresas de base tecnológica a saírem de Coimbra, e, portanto, eu sei que isto já uma residência de estudantes universitários e uma residência, que é a residência de São Martinho do Bispo do Politécnico, para reabilitar, e, portanto, outro repto para sensibilizar o seu governo. É preciso reabilitá-la e os fundos comunitários não prevêem. Muito obrigado. Muito obrigado. O governo está 19 milhões de euros aos meios privados da agência. 19 milhões. É evidente, nós não Muito falamos obrigado, aqui de outras coisas. 19 milhões. Foi mais um espaço de debate da Coimbra TV e de Diárias Beiras. Para a semana, novo tema. Cá estaremos outra vez.